Muito bem, meus amigos ligados no Fora da Área, que é um programa, um quadro, é o esporte, né, no seu mais ímpeto momento, que está no canal da Fute News TV no YouTube e no canal de Cláudio Simões lá na Twitch. Hoje o assunto você já viu, né, aí no título, que é um assunto polêmico e eu diria que é um assunto muito perigoso para a internet. É um assunto quase proibido para a internet. Religião, política, true crimes e outras coisas não são nada perto do assunto que eu vou falar aqui. É um assunto que, se você fala algo que as pessoas não gostam, você é julgado. Você é quase colocado em praça pública para outras pessoas atirarem pedras em você. O assunto é o Neymar, né? Porque o Neymar tem uma vasta linha de fãs e é disso que a gente vai falar aqui no Fora da Área. Antes de tudo, você que está no YouTube, se inscreva. Se você está na Twitch, se inscreva também. Venha fazer parte de quem fala futebol de uma maneira diferente. Na Fute News é muito mais do que só futebol. A gente tem uma análise performática do jornalismo independente do esporte, vendo por outras áreas. Lembrando que uma vez eu estava lá no Comunicampo Podcast, quando o Neymar estava para vir para o Brasil, estava fechado já, mas não tinha sido apresentado. Eu falei algumas coisas que tá lá no Instagram do Live Comunicampo. Eu fui xingado, detonado. Eu vou tentar até abrir aqui na tela reserva para tentar puxar, né, os comentários. Mas eu fui escorraçado. Eu fui escorraçado lá no Instagram, me xingaram demais, me chamaram de Enzo, apesar de eu estar aí com meus 30 anos, me chamaram de Enzo. Falaram que eu não entendia nada de futebol, tenho mais de 12 anos falando de futebol, não aqui na internet, mas trabalhando com futebol independente, com futebol de bastidor, com futebol de Série A2, Série A3, né, Bezinha, Várzea. Então eu não entendo de futebol segundo as Neymarzetes. Cara, Neymarzete é a coisa mais insuportável que tem. Fã de diva pop, fã de heavy metal, conheço todos, mas o fã do Neymar é o pior, cara. Neymarzete é a pior coisa que existe no mundo. Porque o Neymarzete, ele não entende, ele não consegue entender que o Neymar é uma celebridade, ele é um artista. Ele é um produtor de conteúdo, ele está na mídia. Ele não é mais um jogador de futebol. O Neymar não senta na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo. Messi, da sua habilidade, Neymar tinha habilidade. Cristiano Ronaldo, do seu vigor físico, o Neymar tinha vigor físico. Ele simplesmente pegou a carreira dele e jogou fora. Rodeado de parças, rodeado de pessoas que talvez fossem as pessoas erradas para a vida dele. Mas esses parças o defendem hoje em dia, principalmente naquela briga, né, que teve com o craque Neto. Mas por que os parças defendem? Porque eles precisam, da amizade do Neymar. E o Neymar estava na final da Kings League, lotada por sinal. Não sou contra a Kings League. Lembrando que quem criou a Kings League foi o homem que simplesmente traiu a Shakira. O Piquet sempre foi bem midiático também. A Kings League, ela é um esporte porque tem contato, tem algumas pessoas ali que tentaram ser atletas, não conseguiram, foram pro futebol de 7. E, na verdade, futebol de 7 já existe há muito tempo, galera, muito tempo. Então, quem tá falando que o Neymar, né, o Piquet inventaram futebol de 7, simplesmente, você é babaca. É isso. Porque você não tem o mínimo de vontade, né? Você, na verdade, tem o máximo de burrice de não pesquisar no Google o que é futebol de 7. Futebol de 7 já existe há muito tempo. Quem não lembra do showball? Até o Maradona jogou showball aqui no Brasil. Showball tinha as melhores partidas, tinha briga, tinha tudo que você possa imaginar. Do showball, também tinha o futebol de 7, na qual o Douglas Maestro, jogador de Grêmio e Corinthians, atuou profissionalmente no futebol de 7. Sim, quando terminou a sua carreira. Mas aí ficou pegado demais, ele parou. E ele já até falou sobre isso. Então o futebol de 7 ele é muito mais velho do que acontece. Os clubes profissionais têm os seus times de futebol de 7, tem grandes jogadores no futebol de 7. E é claro que alguns jogadores desses vão para a Kings League, porque eles precisam pagar as suas contas. Todo mundo precisa pagar as suas contas. Então o ponto é, não é errado o cara querer ser jogador da Kings League. Só que os fãs da Kings League precisam entender que aquilo que está acontecendo hoje é apenas mídia, é apenas marketing de conteúdo, marketing de influência, é feito para influenciadores. Então é feito por uma parte populacional que consome muito mais Instagram, TikTok e outras mídias assim, do que o cara que acorda, sei lá, 6 da manhã,
ele vai pro trabalho, discute futebol com os amigos, depois ele sai do trabalho, vai pro estádio de futebol, volta cansado porque o jogo é 9h30 da noite, é uma palhaçada o calendário aqui em questão de horário por conta de televisão, de novela e de outras coisas. Aí ele volta pra casa ou muito feliz ou puto porque o time dele perdeu, correndo risco, né, de bater ou tomar pancada de alguém, porque o futebol brasileiro funciona assim e no mundo inteiro também funciona assim. Então esse cara é o verdadeiro fã de futebol. Se esse cara quiser assistir uma Kings League, beleza. Mas não dá pra você torcer de verdade pra um time da Kings League. Não dá pra você ser fanático por um time da Kings League, porque todos ali são de mídia. Uma grande mídia. E talvez lá fora, a Kings League, na sua origem, na Espanha, seja muito mais sobre, talvez, futebol do que aqui no Brasil. Com a Nive Stefan lá dos esportes, a Ludmilla, o próprio Neymar, Luva de Pedreiro e outras pessoas que não têm nenhuma ligação com futebol. Nenhuma ligação com futebol estão lá. Então é pra essa pessoa que fica o dia inteiro no TikTok, que fica o dia inteiro consumindo conteúdo no Instagram, que só segue influencers, que não assiste um simples jornal, que não se informa, uma pessoa alienada. Então a Kings League hoje é para pessoas alienadas. Mas eu gosto do formato, eu gosto da publicidade que ela gera, e é interessante ver que pelo menos estão incentivando o esporte. Mas quando tem... E tem algumas personalidades da Kings League que eu simplesmente não sou o público-alvo. Que são realmente uma massa de manobra feita para um público ali de massa, um público às vezes acéfalo, não vou citar nomes aqui, mas tem lá na Kings League personalidades da mídia que são feitas para entreter uma massa burra. Ponto. Não sou contra a Kings League. Inclusive, acho válido você ter incentivo ao esporte, mas que seja mais acessível para as pessoas e menos questão de influencers. Quem sabe deixar mais atletas que não conseguiram ser profissionais, entrar enfim. O ponto é o Neymar. Essa Kings League que eu expliquei aqui é o foco do Neymar. Porque ao mesmo tempo que estava tendo a final lá no Allianz, que inclusive é um estádio para shows, né? O Palmeiras é o síndico, né? Ele não manda, ele só administra. Enquanto estava tendo a final lá, o Corinthians estava vencendo o Santos. E o Corinthians venceu o Santos em Itaquera por 1-0. Era para ser 2-0, teve um gol anulado, teve uma expulsão polêmica, enfim. Era para o Neymar estar na Neoquímica Arena junto com o elenco do Santos. É igual aquele dia que ele deu a preleção, lá vestido de Batman, e foi embora. Falou palavras bonitas e foi embora. O Neymar passou o dia inteiro arrumando o cabelo. Problema dele, o cabelo é dele. Só que ele não está nem aí para quem tá pagando o salário dele. Ele simplesmente não tá nem aí pra torcida. Nem aí para os mesmos Neymarzetes, Valentinas e Enzos, que são muito fãs dele, que defendem ele com unhas e dentes até a morte. Ele não está nem aí. Ele liga mais pra Kings League. No carnaval, tava dando passinho e estava lesionado. Foi no aniversário da irmã, não foi jogar bola. E aí depois, eu tô errado de falar do Neymar. Depois, o craque Neto, com todos os defeitos que ele tem, tá errado de falar do Neymar. Só que os parças, os amigos, com cifrão no lugar do S do Neymar, eles foram lá e chamaram o Neto de falastrão. E o Neymar também falando bastante. O Neto pode não ter jogado uma Champions League, pode não ter títulos tão expressivos assim, mas ele hoje assume os erros que ele fez. O Neymar não assume. Ele é um eterno garotão com quase 40 anos. Então, ele precisa entender o que é a torcida, o que é amor pelo clube. Porque de fato ele não tem amor. E todo mundo fala, ele veio só pra publicidade do Santos. Isso é uma grande desculpa esfarrapada de Neymarzete sem vergonha que defende o Neymar. É impossível você ter esse argumento. Ter esse argumento é o mesmo argumento que o Alfaro, técnico do Paraguai, falou. Que trair a mulher é igual ter um emprego e não aceitar dinheiro. Recusar uma mulher é a mesma coisa que você ter um emprego e recusar dinheiro. É a mesma desculpa do Neymar. O Santos paga um absurdo pro Neymar. Tudo que o Neymar traz de patrocínio, basicamente, vai pro bolso do Neymar. Neymar pai, família, instituto e outras coisas. Ok, ele trouxe patrocínio e tal, mas o Santos, até a gravação desse vídeo, tá em penúltimo lugar. Se vai cair ou não vai cair, mas não é culpa do Neymar. Se cair, é culpa do Neymar, sim. Porque ele tinha uma certa habilidade, tinha uma esperança. Nossa, ele fez um gol, mas ele fez um gol olímpico, né? Ele fez um gol olímpico. Alguns torcedores do Santos e outros torcedores de times têm um tesão no Neymar que é impossível entender. Mas você odeia o Neymar, você tem muito hate no Neymar. Cara, ele é uma celebridade. Se ele fosse um jogador de futebol, a gente poderia odiá-lo.
Não odeio o Neymar, mas o ponto é, ele estraga a imagem do clube, do Santos. O Santos, meus amigos, que já foi um time grande, um clube de tradição. Hoje o Santos é o Santos. Ponto. Acabou. A história do Santos acabou. Um ídolo, que é o Pelé, um dos maiores jogadores de futebol. Um outro ídolo é o Neymar, que é uma celebridade, que ganhou títulos importantes. Deu a Libertadores do clube aí uns anos atrás, né, em 2011. E o outro tá na cadeia, preso, né, por crimes, né, de cunho que a gente sabe como. E tem muito torcedor do Santos que ainda é muito fã dele, tá? Muito fã daquele senhor lá que está preso por crimes que, se eu falar, cai o canal. Mas ele cometeu porque tem prova, tem áudio, tem tudo. Inclusive assistam o documentário do Globoplay e ouçam o podcast do UOL lá que fala sobre os crimes do Robinho. Mas o Neymar não cometeu crime nenhum. Ponto. Ele não cometeu um crime nenhum. Ele só pega o dinheiro do Santos e vai curtir. E na Kings League, na qual ele se importa muito mais que o Santos, eu gostava muito da Fúria, muito da Fúria. Trabalhando com esportes há alguns anos, eu gostava muito da Fúria, só que simplesmente eu parei de gostar da Fúria por conta do Neymar. Por conta do Neymar, eu parei de gostar da Fúria. Inclusive, ó, estão me mandando aqui coisas de pautas do Comunicampo, podcast que acontece toda segunda-feira aqui ao vivo na Twitch e depois nas plataformas de áudio. Eu não gosto mais da Fúria por conta do Neymar. Inclusive, né, a Nike, né, saiu da Fúria também, a Nike também parou com o Neymar, né, tem uma história meio confusa sobre isso, mas o ponto é, o Neymar tava lá dando pique dentro da Kings League pra comemorar o título, e ele não tem a coragem ou a capacidade de dar um pique para ir lá no campo do Santos. Eu não sou santista, agradeço todos os dias por não ser santista, certo? Só que eu sou um grande fã de futebol, e o Santos foi sim um dos maiores clubes da história do Brasil. Hoje ele é mediano, mas o Santos precisava de um cara melhor que isso. O Guilherme, né, tentou bastante, treina duro. João Paulo, que se machucou e ama o time, poderia ter saído, era um dos melhores goleiros do Brasil, era pra estar na seleção naquela época que ele brilhou. E o Santos chegou lá na final e injustamente colocaram o John. Então, assim, o ponto que a gente tem que discutir é até quando vão babar ovo do Neymar? Até quando as pessoas vão se omitir de opinar sobre o Neymar? E até quando opinar sobre o Neymar, falar a verdade sobre o Neymar, é tão errado assim? O Santos tá jogando dinheiro no lixo com o Neymar, porque tá gastando absurdos. E tem uma matéria do UOL que fala que o Santos aí vai gastar bilhões quase com o Neymar. É um absurdo você gastar pra um jogador que não recebe e ele não tá jogando. Eu tenho dúvidas. E eu posso sim duvidar. Sem processo nenhum, eu posso sim duvidar. Eu tenho dúvidas se o Neymar está realmente lesionado. Tenho dúvidas. Deveria ter um médico pra opinar, pra fazer um exame, porque assim, ele dá pique na Kings League. Ele já saiu correndo pra brigar com gente na Kings League. Carnaval ele tava sambando lá. Será que o cara tá realmente machucado? E outra, um Corinthians e Santos. Um Santos e Palmeiras. Um São Paulo e Santos. É pro cara tá no banco. Porque querendo ou não, se o Santos tivesse ali minimamente algum direito de falar pro Neymar estar em campo, mesmo lesionado, ele pelo menos no banco, o técnico adversário já ia ligar o alerta. Pô, o Neymar tá ali. Será que ele vai entrar? Será que os caras vão mudar toda a estratégia? Ia fazer um jogo mais bonito. Ia ser mais bonito pra carreira do Neymar. Ia ser muito mais bonito pra ética, pra hombridade do Neymar do que essa palhaçada que é a carreira dele. Então esse aqui não é um vídeo ofendendo o Neymar, é ofendendo as Neymarzettes. É abrindo o olho de quem ainda tá iludido com a mídia. Pra quem ainda tá sendo essa massa de manobra das Neymarzettes dos fãs de Neymar. E agora eu queria perguntar, e vocês, torcida jovem? Vocês são tão bons em querer arrumar confusão com todo mundo, né? Com todo mundo. E por que vocês não cobram publicamente o menino de vocês? Por que as torcidas organizadas do Santos, que não é só a torcida jovem, não se manifestam publicamente cobrando o Neymar? Porque o Santos vai pra segunda divisão, o Santos tá indo pro buraco, tá indo pra falência, porque tá gastando dinheiro com o seu meninão lá. Com o senhor Kings League lá. Então é isso. Até quando vão passar pano pro Neymar? O Neymar nunca mais deveria pisar na seleção brasileira. O Neymar acabou. O Neymar faliu em questões de futebol. De dinheiro ele tá muito mais rico, e principalmente com o dinheiro do Santos. Mas esse é o ponto. Até quando a imprensa esportiva vai colocar o Neymar na seleção brasileira? Que tesão que os jornalistas esportivos, que muitas vezes são bem pagos por algumas pessoas para falar bem de outras, vão colocar o Neymar. O
Carlo Ancelotti acabou de assumir a seleção e colocou o Neymar na pré-lista. Isso é um absurdo. Isso mostra que a mesma coisa vai continuar. Que a mesma patota e que a lista é feita não pelo técnico. A lista é feita por patrocinador, a lista é feita por outros dirigentes, que a lista é feita por outras pessoas. Em nenhum momento essa lista de fato é feita pelo técnico. Porque o Neymar em nenhum momento tem condições de colocar a camisa da seleção brasileira. Ele não tem condições de colocar a camisa do Santos. Só se a seleção brasileira abrir uma Kings League aí, participar, né? A CBF Kings League. Mas, meus amigos, só quero que vocês entendam. Futebol não é amador. Futebol é profissional. Se o cara quer ser uma celebridade, tudo bem, a gente aceita. Se ele quis falar, pô, não tenho mais condições, vou me aposentar. Beleza. Outro jogador, o Piqué aposentou, fez a Kings League. Se o Ronaldo quiser abrir um time na Kings League, se o Kaká, né, que tá envolvido com a Kings League, quiser continuar lá, se qualquer outro jogador quiser fazer parte da Kings League, ou alguns jogadores que fazem parte aqui da Várzea, ok, a gente vai apoiar. Mas o cara tem contrato. E eu queria saber por que os torcedores santistas sumiram da internet. E cadê aqueles torcedores que foram lá me ofender no Instagram? Onde estão vocês com o Neymarzinho de vocês? O Neymar é mídia. É o Ney mídia. É o Ney cai. É o Ney vem, é o Ney vai. De jogar? Ele não vai. Muito obrigado a todos. Se você gostou ou não desse vídeo, o que você pensa sobre o Neymar é problema seu. A minha opinião é essa. Se concorda ou não, quiser deixar nos comentários, pode deixar. Se quiser xingar, pode xingar. Se quiser elogiar, pode elogiar. Mas minha opinião, meu amigo, não vai mudar.